Olá, eu sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e hoje nós vamos fazer uma paleta de cores rosé e vamos começar a partir do vermelho, púrpura. Vou colocar vermelho aqui. Essa quantidade, uma pincelada de púrpura. E agora aqui nós vamos acrescentar branco. Uma boa quantidade de branco e vamos misturar. E obter a cor rosa, branco com vermelho, rosa. Nós vamos fazer assim várias cores de rosé e nude. Nude com tons rosados. Nós vamos criar a nossa paleta de cores. Ensinando para vocês como criar uma paleta de cores. Cor rosa, só misturando branco com púrpura. Agora, a partir desse rosa que a gente fez, vamos colocar aqui. Aqui eu dobrei uma folha de papel ofício, normal. E a gente vai pegar um pouquinho aqui e nós vamos colocar aqui, ó. Pra gente ver bem a tonalidade. E pra gente fazer a nossa própria tonalidade. Depois atrás é só você anotar. Usei branco e púrpura para fazer este tom de rosa. E agora, pra gente escurecer esse tom de rosa, que no caso nós vamos assim rebaixar o tom dele, nós vamos usar o preto, mas bem pouquinho de preto. Vou colocar aqui a quantidade ali. E eu vou pegar um pouco aqui deste rosa e vou misturar com o preto. Mais um pouquinho de nada de preto e a gente vai escurecer ele mais. Aqui nós estamos escurecendo, quer dizer, baixando o tom da tinta. Então, aqui nós colocamos o preto, o rosa que nós fizemos. E agora nós colocamos o preto aos poucos. E vamos fazendo esse tom. Chegamos neste tom. Agora vamos colocar aqui na nossa paleta aqui de cores. Está dando para vocês verem a diferença que a gente escureceu. Agora, se eu quiser, vamos continuar aqui, escurecer mais um pouco com o preto.
um pouco mais de preto. Assim, por exemplo, eu escureci demais. Então, eu posso ir lá e pegar um pouquinho mais daquele rosa e colocar aqui no meio. Ficou outro tom. Agora, por exemplo, eu quero clarear. Como que eu faço? Para clarear, eu coloco branco, uma quantidade de branco. E eu vou clareando esse tom. E aí, como vocês podem ver, como que ficou a cor bem mais clara. Se eu quiser deixar ele mais rosa, eu pego o rosa que a gente fez, colocamos aqui de novo. E vamos misturando. E assim, com isso, você vai anotando as quantidades, né? Por exemplo, no começo usamos só o rosa com o preto, fomos acrescentando o preto aos poucos. Depois, eu cheguei em determinado tom escurecido, para clarear eu coloco branco. Se eu quiser voltar a um tom de rosa de novo, eu coloco mais do rosa que foi feito. Agora, para clarear este tom, eu venho e coloco mais branco. E aí é só você ir anotando as cores para você não se esquecer. E não se perder quando você for fazer a sua cor de tinta. Eu também posso dar um tom amarronzado para um tom de pele, por exemplo. Para um tom de pele desse daqui, eu posso colocar um pouquinho do marrom. Que no caso é o rústico que eu vou colocar para dar um tom de pele ali. Vou colocar só um pouquinho. Tirando o excesso ali, vou colocar só um pouquinho. E aqui eu já consegui um tom de pele. Quase um roxinho de boneca.
da Acrylex. E eu posso acrescentar mais branco para clarear. Se eu achar que tá muito escuro, eu vou ali e coloco um pouquinho mais de branco. E assim eu vou dando um tom de pele mais claro. Para vocês verem, eu dou um tom de pele mais claro. Se eu quiser um pouco mais rosado, eu posso vir e colocar um pouquinho do vermelho. Aí eu já não vou usar esse rosa aqui que a gente fez. Eu venho e pego um pouco. Abri na cor errada aqui. Venho aqui e pego um pouquinho do vermelho. Bem pouquinho. Que aliás até ficou mais do que eu queria. Vou botar um pouco mais do branco. E um pouquinho do marrom. Do marrom não, gente, do rústico. E agora aqui pra frente, se eu quiser, é só ir clareando e obtendo tons cada vez mais claros. E aqui eu estou clareando aquela tinta que no começo nós rebaixamos. Indo para as cores nude. Então, se eu quero, por exemplo, escurecer uma cor, eu coloco nela preto ou marrom. E para clarear essa cor, eu uso o branco. Aqui acrescentando mais branco.
Vamos clareando cada vez mais, fazendo um outro tom de rosé ou de nude. E colocando aqui na nossa, tá úmido ainda, na nossa paleta aqui. E agora aqui, a gente pode colocar também um pouquinho do siena natural. Ali a gente mistura e vamos dar um amarelado. E vai ser um bege assim, bem claro, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem que ficou uma cor assim, bem diferente. Muito forte, bem diferente, ó. Então, o siena que nós colocamos foi muito forte. Então, eu vou colocar um pouco mais desse rosa aqui. Pra dar uma escurecida nele. Um pouquinho mais do branco. Voltou a escurecer novamente. Então, se a gente quiser clarear, a gente vai lá e coloca um pouco mais do branco. E assim nós vamos clareando e escurecendo a tinta conforme a gente quer. Para obter novos tons de tinta. Vê que nós começamos com o branco e púrpura. E fomos acrescentando preto, marrom não, rústico, preto, rústico, e depois branco, e depois voltamos ao rosa novamente, e fomos colocando rosa e mais branco. E por fim aqui colocamos o siena, e clareamos novamente, escurecemos de novo com o rosa, e clareamos com o branco. E obtemos esse outro tom aqui, que dá para fazer infinidades de tons. Também posso colocar um pouquinho do marrom de novo. E obter um outro tom. E aí, obtemos este tom. Vários tons de nude rosé. Então, recapitulando as cores que nós usamos, foram branco, púrpura, preto, rústico, siena e branco, novamente, para clarear, né, escurecer. Então, as cores foram branco, púrpura, maior quantidade de branco, menor quantidade de púrpura, misturando dá o rosa,
E depois nós colocamos o preto para escurecer, marrom para rebaixar a cor, também escurecer, amarelo para dar um tom amarelado, branco e a cor rosa que nós fizemos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais. Fui. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e deixar o seu gostei. E paleta de nudes, rosés.